No vídeo de hoje, vamos falar sobre a introdução à álgebra, mais especificamente sobre a linguagem algébrica. Vamos abordar este tópico por meio de alguns exemplos. Primeiramente, vamos começar com exemplos de situações-problemas. Temos o seguinte enunciado. 1. Em um parque de diversões, cobra-se R$ 20 pelo ingresso de entrada e R$ 5 por cada atração visitada. Item A. Quanto pagou uma pessoa que visitou 5 atrações? Então, a pessoa pagou R$ 20 pela entrada e R$ 5 por cada atração visitada. Logo, ela pagou 20 mais 5 vezes R$ 5. Ficamos, então, com 20 mais 5 vezes 5, 25. E 20 mais 25 totaliza 45. Podemos concluir, então, que ela pagou R$ 45. Item B. Quanto pagou uma pessoa que visitou 7 atrações? Neste caso, ela pagou R$ 20 de entrada, mais R$ 5 vezes 7 atrações. Ficamos, então, com 20 mais 5 vezes 7 é 35. 20 mais 35 totaliza 55. Portanto, ela pagou R$ 55. Item C. Como podemos estabelecer uma relação entre a quantia paga, P, e o número de atrações visitadas, N? P é o preço pago. N é o número de atrações visitadas. Temos, então, que a quantia paga, P, será igual a R$ 20 da entrada mais 5 vezes o número de atrações, que neste caso, como não sabemos, simbolizamos por N. Então, chegamos na conclusão de que P é igual a 20 mais 5 vezes N. Número 2. Um vendedor recebe um salário fixo de R$ 1.200. A cada venda realizada, ele recebe uma quantia extra de R$ 40. Item A. Ao fim do mês, quanto receberá o vendedor caso realize 10 vendas? Ficamos, então, com 1.200, que é o salário fixo que ele já irá receber, mais 40 vezes o número de vendas, que neste caso foi 10. Então, ficamos com 1.200 mais 40 vezes 10. 40 vezes 10 fica 400. Então, ficamos com 1.200 mais 400. 1.200 mais 400 totaliza 1.600. Portanto, receberá R$ 1.600. Item B. Ao fim do mês, quanto receberá o vendedor caso realize 15 vendas? Então, ficamos com 1.200 mais 40 vezes 15. Sendo que o 1.200 é a quantia fixa que ele recebe por mês, 40 representa a quantia que ele recebe a cada venda e 15 é a quantidade de vendas que ele realizou. 40 vezes 15 totaliza 600. Então, ficamos com 1.200 mais 600. E 1.200 mais 600 totaliza 1.800. Portanto, receberá R$ 1.800. Item C. Como podemos estabelecer uma relação entre a quantia recebida ao fim do mês, Q, e o número de vendas realizadas, V? Sabemos que Q é a quantia recebida e V é o número de vendas realizadas. Portanto, podemos estabelecer a seguinte relação. Q é igual a 1.200 fixo que ele já recebe, mais 40 vezes V. 40 é a quantidade que ele recebe por venda e V é o número de vendas que ele realizou. Portanto, 40 vezes V representa a quantia que ele irá receber por meio das vendas que ele realizar ao longo do mês. Então, ficamos com que a quantia recebida é igual a 1.200 mais 40 vezes V, que é o número de vendas realizadas. Agora, vamos fazer exemplos de transformações de frases. Essas transformações utilizam a linguagem algébrica.
Considere dois números distintos, x e y. Esses números são diferentes de zero. Faça transformações das frases abaixo para a linguagem algébrica. Considerando que as letras x e y representam números, podemos transformar as frases que teremos a seguir em linguagem algébrica, utilizando a simbologia da matemática. Vejamos o item A. A soma desses dois números. Podemos escrever isso como x mais y. Ou seja, a soma do número x com o número y. B. O produto desses dois números. Aqui, nós temos que lembrar o que é produto. Produto é o resultado de uma multiplicação. Então, podemos escrever o produto desses dois números como x vezes y. Ou simplesmente xy. Essas duas formas de escrever o produto são válidas. Podemos utilizar o pontinho para representar a multiplicação entre as letras, ou simplesmente deixar sem o pontinho entre as letras. Em ambas as situações, temos o produto desses dois números. Item C. A diferença entre esses dois números. A diferença é uma subtração, e podemos escrever x menos y, utilizando a ordem das letras que foi dada no enunciado. Item D. O dobro do número x. O dobro de um número é obtido quando multiplicamos por 2. Então, neste caso, ficaremos com 2 vezes x, ou simplesmente 2x. Item E. O triplo do número x. O triplo de um número é obtido multiplicando por 3. Então, neste caso, ficaremos com 3 vezes x, ou simplesmente 3x. Item F. O quádruplo do número y. O quádruplo de um número é obtido multiplicando por 4. Então, ficamos com 4 vezes y, ou simplesmente 4y. Item G. O sextuplo do número y. O sextuplo de um número é obtido ao multiplicarmos o número por 6. Então, podemos escrever 6 vezes y, ou simplesmente 6y. Item H. A metade do número x. A metade de um número é obtida ao dividirmos o número por 2. Então, podemos escrever x dividido para 2 ou na forma de fração, x sobre 2. Item I. A terça parte do número x. A terça parte de um número é obtida dividindo o número por 3. Podemos escrever x dividido para 3 ou na forma de fração, x sobre 3. Item J. A quarta parte do número y. Podemos escrever y dividido por 4, tendo em vista que a quarta parte é obtida dividindo o número por 4, ou na forma de fração, y sobre 4. Item K. A sexta parte do número y. A sexta parte de um número é obtida dividindo o número por 6. Então, podemos escrever y dividido para 6, ou simplesmente y sobre 6, na forma de fração. Item L. O quadrado do número x. O quadrado de um número é obtido elevando o número ao quadrado. Então, podemos pegar o número x e elevar ao quadrado, ficando x ao quadrado. Item M. O cubo do número y. O cubo de um número é obtido elevando o número ao cubo. Então, podemos escrever y elevado ao cubo. Item N. A soma do dobro de x com a metade de y. O dobro de x é 2x. Mas, porque temos a soma, com a metade de y. A metade de y é y sobre 2. Então, neste caso, como lemos a soma, sabemos que temos uma adição. O dobro de x é 2x, e a metade de y
y sobre 2. Por isso, obtivemos a resposta 2x mais y sobre 2. Item O. A diferença entre o quadrado de x e a terça parte de y. A diferença é menos, então já sabemos que temos uma subtração. O quadrado de x é x ao quadrado. E a terça parte de y é y sobre 3. Então podemos escrever x ao quadrado menos y sobre 3. De modo geral, escrever na linguagem algébrica é transformar as frases na simbologia matemática. E esse foi nosso vídeo sobre a introdução à álgebra, mais especificamente sobre a linguagem algébrica. Espero que tenham gostado e até a próxima!